Dia 243, Jó capítulo 37 ao capítulo 39, versículo 30. Diante disto, o meu coração treme e salta do seu lugar. Ouçam atentamente o trovão de Deus, o estrondo que sai da sua boca. Ele o solta por baixo de todos os céus, e o seu relâmpago chega até os confins da terra. Depois deste, ruge a sua voz, troveja com o estrondo da sua majestade, e ele já não retém o relâmpago quando se ouve a sua voz. Com a sua voz, Deus troveja maravilhosamente. Ele faz grandes coisas que nós não compreendemos. Porque ele diz à neve, caia sobre a terra, e à chuva e ao aguaceiro, sejam fortes. Assim, ele torna inativas as mãos de todos para que reconheçam as obras dele. Os animais entram nos seus esconderijos e ficam nas suas cavernas. De suas recâmaras sai a tempestade e os ventos fortes trazem o frio. Pelo sopro de Deus se dá a geada e uma grande extensão de água congela. Carrega de umidade as densas nuvens e do meio delas irradia o seu relâmpago. Então as nuvens, segundo o rumo que ele dá, se espalham para uma e outra direção, para fazerem tudo o que lhes ordena sobre a superfície da terra. E tudo isso ele faz vir para disciplina, se convém à terra, ou para exercer a sua misericórdia. Dê ouvidos a isto, Jó. Pare e pense nas maravilhas de Deus. Será que você sabe como Deus comanda as nuvens e como faz resplandecer o relâmpago da sua nuvem? Será que você sabe algo sobre o equilíbrio das nuvens e sobre as maravilhas daquele que é perfeito em conhecimento? Você, cujas roupas ficam aquecidas quando há forte calor por causa do vento sul, será que você pode ajudar Deus a estender o firmamento, que é sólido como o espelho de metal fundido? Ensine-nos o que devemos dizer a ele, porque nós, envoltos em trevas, não podemos expor a nossa causa diante dele. Será que alguém deveria contar a Deus que eu quero falar com ele? Se alguém fizer isso, seria devorado. Eis que ninguém pode olhar para o sol que brilha no céu, uma vez passado o vento que o deixa limpo. Do norte vem o áureo esplendor, pois Deus está cercado de tremenda majestade. Quanto ao Todo-Poderoso, não o podemos compreender. Ele é grande em poder, porém não perverte o juízo e a plenitude da justiça. Por isso, as pessoas o temem. Ele não olha para os que se julgam sábios. Então, do meio de um redemoinho, o Senhor respondeu a Jó e disse: Quem é este que obscurece os meus planos com palavras sem conhecimento? Cinja os lombos como homem, pois eu lhe farei perguntas e você me responderá. Onde você estava quando eu lancei os fundamentos da terra? Responda, se você tem entendimento. Quem determinou as medidas da terra, se é que você o sabe? Ou quem estendeu sobre ela uma linha de medir? Sobre o que estão firmadas as suas bases, ou quem lhe assentou a pedra angular, quando as estrelas da alva, juntas, alegremente cantavam, e todos os filhos de Deus gritavam de alegria? Ou quem encerrou o mar com portões, quando irrompeu do ventre, quando eu lhe pus as nuvens por vestimenta e a escuridão por fraldas? Quando eu lhe tracei limites e lhe pus ferrolhos e portas e disse, até aqui você pode chegar, mas deste ponto não passará. Aqui se quebrará o orgulho das suas ondas. Alguma vez na vida você deu ordens à madrugada ou mostrou ao amanhecer o seu lugar para que agarrasse a terra pelas extremidades e dela sacudisse os perversos? A terra se modela como barro debaixo do selo, e tudo se apresenta como um vestido. Dos ímpios é retirada sua luz, e o braço levantado para ferir se quebra. Você foi até as nascentes do mar, ou percorreu o mais profundo do abismo? Será que a você foram reveladas as portas da morte? Você viu essas portas da região tenebrosa? Você tem noção clara da largura da terra? Responda se você sabe tudo isso. Onde está o caminho para a morada da luz? E quanto às trevas, onde é o seu lugar, para que você as conduza ao seu território e conheça o caminho para a sua casa?
Você sabe isso porque nesse tempo já era nascido e porque é grande o número dos seus dias. Você alguma vez entrou nos depósitos da neve ou viu os reservatórios do granizo que eu guardo até o tempo da angústia, até o dia da batalha e da guerra? Qual é o caminho para o lugar onde se difunde a luz e onde o vento leste se espalha sobre a terra? Quem abriu canais para o aguaceiro ou o caminho para os relâmpagos e trovões para fazer chover sobre a terra onde não há ninguém e nos lugares desertos onde ninguém mora? Para descendentar a terra deserta e assolada, e para fazer crescer os renovos da erva. Por acaso a chuva tem pai? Ou quem gera as gotas do orvalho? De que ventre procede o gelo? E quem dá à luz a geada do céu? As águas ficam duras como a pedra e a superfície das profundezas se torna compacta. Será que você pode atar as correntes do sete estrelo ou soltar as cordas do Órion? Você pode fazer aparecer as constelações a seu tempo ou guiar a ursa maior com os seus filhos? Você conhece as leis que governam os céus e pode estabelecer a sua influência sobre a terra? Você é capaz de levantar a sua voz até as nuvens para que a abundância das águas cubra você? Você pode dar ordens aos relâmpagos para que saiam e lhes digam as suas ordens. Quem pôs sabedoria no coração ou deu entendimento à mente? Quem pode numerar com sabedoria as nuvens? Ou os cântaros dos céus, quem os pode despejar para que o pó se transforme em massa sólida e os torrões se apeguem uns aos outros? Será que é você que caça a presa para a leoa ou mata a fome dos leõezinhos quando se agacham nos covis e ficam à espreita nas suas covas? Quem prepara o alimento para o corvo quando os seus filhotes clamam a Deus e andam vagueando por não terem o que comer? Você sabe o tempo em que as cabras monteses têm os filhos ou cuidou das corças quando dão suas crias? Pode contar os meses que cumprem? Ou sabe o tempo do seu parto? Elas se encurvam para terem seus filhos e lançam de si as suas dores. Seus filhos se tornam robustos, crescem no campo aberto, saem e nunca mais voltam para elas. Quem pôs em liberdade o jumento selvagem? Quem soltou as suas cordas? Eu lhe dei o deserto por casa e a terra salgada por morada. Ele se ri do túmulo da cidade. Não ouve os gritos do guia. Os montes são o lugar do seu pasto e anda à procura de tudo que está verde. Será que o boi selvagem aceitará trabalhar para você? Será que ele passará a noite junto da sua manjedoura? Por acaso você consegue prendê-lo ao arado com cordas? Ou irá ele atrás de você para desfazer os torrões nos campos do vale? Você vai confiar nele por causa da grande força que ele tem, ou deixará o seu trabalho por conta dele? Você acredita que ele trará para casa o que você semeou e o recolherá na sua eira? A avestruz bate alegre as asas, como se tivesse asas e plumagem de cegonha. Ela põe os seus ovos no chão e deixa que sejam chocados na areia, e se esquece de que algum pé os pode esmagar, ou de que os animais do campo podem pisá-los. Trata com dureza os seus filhos como se não fossem seus. Embora seja em vão o seu trabalho, ela está tranquila, porque Deus lhe negou sabedoria e não lhe deu entendimento. Mas quando de um salto se levanta para correr, ri do cavalo e do cavaleiro. Por acaso foi você quem deu força ao cavalo ou revestiu o seu pescoço de crinas? É você quem o faz pular como gafanhoto? Terrível é o fogoso respirar das suas ventas. Escarva no vale satisfeito com a sua força e sai ao encontro dos inimigos. Zomba do medo e não se espanta. Não recua por causa da espada. Sobre ele balança a aljava, cintila a lança e o dardo. Com ímpeto e fúria, vai engolindo as distâncias e não se contém ao som do clarim. A cada toque do clarim ele diz, avante! Cheira de longe a batalha, o grito dos comandantes e o alarido de guerra. Será que é pela inteligência que vocês têm que o falcão voa, estendendo as suas asas para o sul? Ou é por uma ordem sua que a águia sobe e faz o seu ninho lá no alto? Ela mora no penhasco onde faz a sua morada, no alto do penhasco ou em lugar seguro. Dali descobre a presa,
Seus olhos a avistam de longe. Seus filhotes chupam sangue. Onde há mortos, ali ela está. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 13 ao capítulo 5, versículo 10. Tendo, porém, o mesmo espírito de fé, como está escrito, eu criei, por isso falei. Também nós cremos e por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará juntamente com vocês, porque tudo isso é para o bem de vocês, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos, pelo contrário, mesmo que o nosso ser exterior se desgaste, o nosso ser interior se renova dia a dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um eterno peso de glória, acima de toda comparação, na medida em que não olhamos para as coisas que se veem, mas para as coisas que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, mas as que não se veem são eternas. Pois sabemos que se a nossa casa terrestre deste tabernáculo se desfizer, temos da parte de Deus um edifício, uma casa não feita por mãos humanas, eterna, nos céus. E por isso, neste tabernáculo gememos, desejando muito ser revestidos da nossa habitação celestial, se de fato formos encontrados vestidos e não nus. Pois nós, os que estamos neste tabernáculo, gememos angustiados, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, para que o mortal seja absolvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isto, dando-nos o penhor do Espírito. Por isso, temos sempre confiança e sabemos que, enquanto no corpo, estamos ausentes do Senhor, porque andamos por fé e não pelo que vemos. Sim, temos tal confiança e preferimos deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos para ser agradáveis a Ele, quer presentes, quer ausentes. Porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Salmos capítulo 44, do versículo 9 ao 26. Agora, porém, tu nos rejeitaste e nos expuseste à vergonha, e já não acompanhas os nossos exércitos. Tu nos fazes bater em retirada diante dos nossos inimigos, e os que nos odeiam nos tomam por seu despojo. Entregaste-nos como ovelhas para o matadouro, e nos espalhaste entre as nações. Vendes por nada o teu povo, e não tens lucro com a sua venda. Tu nos fazes objeto de deboche para os nossos vizinhos, de escárnio e de zombaria aos que nos rodeiam. Tu fazes de nós provérbio entre as nações. Os povos nos veem e balançam a cabeça. A minha humilhação está sempre diante de mim. O meu rosto se cobre de vergonha ante os gritos do que afronta e blasfema à vista do inimigo e do vingador. Tudo isso nos sobreveio. Entretanto, não nos esquecemos de ti, nem fomos infiéis à tua aliança. O nosso coração não voltou atrás, nem os nossos passos se desviaram dos teus caminhos, para nos esmagares onde vivem os chacais e nos envolveres com as sombras da morte. Se tivéssemos esquecido o nome do nosso Deus, ou se tivéssemos estendido as mãos a um Deus estranho, será que Deus não teria descoberto isso, Ele, que conhece os segredos dos corações? Mas por amor de ti, somos entregues à morte continuamente. Somos considerados como ovelhas para o matadouro. Desperta, porque dorme, Senhor. Desperta, não nos rejeites para sempre. Por que escondes o rosto e te esqueces da nossa miséria e da nossa opressão? Pois a nossa alma está abatida até o pó, e o nosso corpo está como que pegado no chão. Levanta-te para socorrer-nos, resgata-nos por amor da tua bondade. Provérbios capítulo 22, versículo 13. O preguiçoso diz: um leão está lá fora, serei morto no meio da rua. Terminamos o dia 243, nós nos vemos amanhã no dia 244. Até mais.